Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook House Cassombrades. Tio Spook aqui novamente para mais um sábado repleto de informação, sabedorias, bate-papo inteligente por meio de histórias budistas, contos budistas, koans. Sim, tudo aquilo que a gente puder trazer de conhecimento para que nós possamos sair da zona de conforto, zona de conflito, situações adversas em nossa vida, nós vamos buscar elucidamento, buscar trazer conhecimento a vocês. Então, acho interessante essa playlist onde nós vamos abordar temas, assuntos relacionados às histórias e passagens budistas ao longo do tempo. Pessoas reais, histórias reais, fatos comprovados, até porque todas essas histórias nos remetem a muitas situações que passamos hoje em dia. É engraçado, né? Toda vez que eu leio essas histórias, eu fico pensando como o mundo ele é cíclico, como a vida possui um ciclo, né? O que acontece lá começa a agir, vem para nós e vai sempre. Quer dizer, nós não saímos desse looping, nós só alimentamos cada vez mais isso. Ao invés da humanidade ela agir numa linha reta, num crescimento constante de aprendizado, a gente parece que fica sempre numa espiral. Sempre girando em uma espiral, que é realmente, vamos dizer assim, uma maneira de teimosia. Não, sou teimoso, e assim vai. Bom, como de praxe, eu vou ler um capítulo de um livro, tá? Um livro escrito por uma monja. Essa monja é uma monja ligada ao budismo Zen, que é um budismo que surgiu no século XIII e que pega, acho que a Coreia, Japão, e veio por Brasil, tá? São pessoas reais, histórias reais, passagens reais. É um budismo que difere dos outros budismos, é um budismo que difere do budismo tibetano, de outras estruturas budistas, mas é interessante para a gente entender pontos de vista e até mesmo formular comparações sobre as outras estruturas as quais eu conheço e faço parte do budismo tibetano. Não é de Betânia, é tibetano. Vamos lá. Quando o monge Basodoitsu, que morreu em 788 d.C., estava sentado sozinho em seu eremitério, seu mestre, o monge Nangaku Eijo, que também morreu em 744 d.C., o visitou e perguntou: "Qual a sua intenção em fazer zazen?" Baso respondeu: "Minha intenção é a de não me tornar Buda." Nagato perguntou Nangaku pegou um pedaço de telha e começou a esfregá-la como se estivesse polindo como uma pedra, bem em frente da choupana. Baso perguntou: "Mestre, o que o senhor está fazendo?" Nangaku respondeu: "Estou polindo a telha para fazer um espelho." E Baso disse: "Como o senhor pode fazer um espelho polindo uma telha?" E Nangaku respondeu: "Como você pode se tornar Buda praticando zazen?" Como você pode se tornar Buda praticando zazen? Seria isso? Ao contrário? Bom, vamos lá. Esse é um dos famosos koans da China antiga e expressa os fundamentos do Zen budismo. Apenas praticar zazen e deixar de lado as outras atividades necessárias à vida monástica não o tornará um Buda. Aliás, não podemos nos tornar o que não somos. Tá. O hábil mestre demonstra, sem muitos discursos, a impossibilidade de transformar uma telha ou um tijolo em um espelho. Por mais que seja polido e esfregado, ao mesmo tempo espelha a atitude do monge. Ao esfregar a telha, imita o monge meditando para se tornar Buda. Nós não meditamos para nos tornar Buda. Meditar é uma atividade Buda, porque somos seres iluminados, praticando o que os seres iluminados praticam. Interessante. Praticar é iluminação, dizia o mestre Heie Dogen. Não praticamos para nos iluminar, somos o que praticamos. Um bom corredor só pode ser chamado assim se praticar a corrida com regularidade. Ok. Ler livros, falar sobre, não servirá muito, mas se também só correr, sem se alimentar direito, sem dormir de forma adequada, ficará fraco e não conseguirá correr.
Quando a pessoa que pratica encontra alegria em usar os hábitos monásticos, em comer usando tigelas semelhantes às que Buda usava na Índia, em praticar zazen, em estudar os textos, em viver em harmonia com a natureza e outros seres humanos, está vivendo como Buda vivia. Se no início copiamos mestres e modelos antigos, devemos nos lembrar de que, quando crianças, ao aprender a falar, imitávamos nossos pais, professores e amigos, até chegar ao momento em que deixamos de copiar, imitar e nos tornamos autenticamente nós mesmos. Da mesma maneira, praticamos a Zen, não para nos tornar Buda, nem falamos, comemos, andamos para nos tornar nossos pais e professores, mas para nos tornar nós mesmos. Em profunda intimidade com todos os Budas ancestrais, temos de ser quem somos. Basso precisava se tornar Basso, isso faria um Buda verdadeiro. Bom, o nome dessa parábola, na verdade um koan, é chamado de A Meditação e o Espelho. É complicado, ela não é fácil, tá? Até porque a gente tem que entender conceitos de Buda. Vamos lá. Buda não é uma pessoa. Buda é um estado de consciência, de percepção, de iluminação, na qual, vamos dizer assim, muitas pessoas que praticam o budismo almejam. Mas espera lá. O primeiro Buda da história, a primeira consciência búdica, a primeira manifestação de uma consciência desse tipo surgiu através de um rapaz chamado Siddhartha Gautama, que era um indiano que nasceu no norte da Índia e que passou seus ensinamentos ao longo de muitas e muitas e muitas décadas para muitos discípulos ao longo de sua vida. Perfeito. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Se ela é uma consciência, essa consciência pode ser alcançada e obtida por meio de práticas. Quais foram as práticas que o Siddhartha Gautama, que foi o primeiro grande iluminado, nesse caso, do contexto histórico do budismo, ele praticava? Ele praticava meditações, muitas delas ligadas ao hinduísmo. Tanto que ele falava que para você atingir o ápice da meditação, você tinha que ver meia face de Brahma, que era um deus hindu. Quando ele atinge um ponto de iluminação, onde ele atinge a questão da percepção da existência humana, que é a questão do sofrimento, dos apegos, do ego, das vaidades, a questão da vida, do sofrimento, da morte, tudo aquilo que a gente já sabe, bate aqui no canal e discute bastante, né, esses assuntos. Ele passa isso para as pessoas, para que as pessoas tenham consciência de sua existência e de que existe uma impermanência dos fatos, de que nós vamos morrer, de que nós temos que aprender a ter um respeito mútuo entre as pessoas, aprender os valores da vida, dentre outros aspectos. Ok. Ele atinge, então, essa consciência. Muitas pessoas chegavam para o Siddhartha e perguntavam para ele, tá, mas como é que eu atinjo a mesma consciência, cara? Eu não sei chegar nesse ponto. Eu tenho minhas necessidades, eu trabalho no campo, eu sou um artesão, eu não tenho tempo para isso. Então, o próprio Siddhartha, ele cria por meio dos seus discípulos formas rápidas por meio de visualizações de suas consciências. Olha que legal. Quando o rapaz está realmente fazendo com que crie-se o espelho para refletir a imagem do baço para ele mesmo, é uma maneira da gente poder verificar ou copiar ou gerar uma imagem para nos identificarmos. No caso do baço, ele estava tentando mudar sua própria identidade para atingir uma identidade que não pertencia a ele. O Buda é uma consciência, mas não necessariamente você está mudando quem você é. Você está aperfeiçoando quem você é mediante estados, pontos de vistas, consciências, forma de lidar com a vida. Ok. Quando os discípulos do próprio Siddhartha criam métodos rápidos por meio desta criação de consciências, é exatamente esse processo. Eu crio consciências para dizer para uma pessoa: aqui você vai encontrar o alívio de seus medos. Aqui você vai conseguir desfazer de seus obstáculos. E criam práticas de observação, no caso o Tantra, que é o processo da visualização dessas consciências, no qual você se visualiza como uma consciência.
Você vibra aquela consciência, você tenta permanecer em estado de consciência ao longo de um bom período no seu dia. Por isso que as práticas elas são constantes, porque você entra num processo de imersão para absorver aquele estado búdico de consciência, de percepção, para agir ao longo de toda a sua vida. Essa é a questão. Você não muda quem você é, mas você aperfeiçoa a sua forma de ver a vida por meio dessas consciências búdicas. E é muito interessante muitas passagens aqui, na qual chama a atenção a detalhes. Então, de novo, Buda não é uma pessoa, Buda é um estado de consciência. O Siddhartha Gautama chamava-se Siddhartha Gautama. A consciência de Siddhartha era uma consciência búdica. Então, por isso que muitas pessoas referem-se a ele como Buda, que na verdade não é. O nome dele era Siddhartha Gautama, descendente da tradição da linhagem Sakya, por isso que é Buda Sakyamuni, tá? Então, a Buda que se referem é uma consciência. Eu não posso personificar Siddhartha como o Buda, mas como uma consciência búdica, que é um conceito de uma consciência elevada, uma consciência de estado de percepção lúdica, um estado de consciência que pessoas podem despertar, sim, por meio das práticas. No caso, o Zazen aqui, ela coloca como uma questão de você pratica o Zazen para você purificar a si mesmo, para você poder se enxergar, para você tirar os venenos da sua mente e purificar o seu eu para você se reconhecer como um indivíduo. Longe de apegos, de vaidades, de todos os venenos da mente, incluindo o eu. Na hora que você se desapega, você vai se ver como você realmente é. Perfeito. Tá? Por isso a questão do espelho, para você ver como você é. Nós não meditamos para nos tornar Buda. Aí existem dois conceitos complicados. Por quê? Dentro de algumas escolas hindus, acredita-se que todos nós temos Buda, a consciência búdica adormecida dentro de nós. E nós temos a capacidade de acordá-la ou despertá-las. É aquela coisa, todos nós somos Buda. A única coisa é que nós não sabemos. Porém, dentro do próprio budismo, não se torna Buda, se nasce com essas percepções como uma evolução constante dessa parte da consciência de vida após vida. Tornar-se Buda é uma tarefa muito mais complexa do que já nascer Buda, tá? Ou seja, já nascer com uma consciência desperta. Todos nós somos seres iluminados. Tá, praticamos o que os seres iluminados praticam. Beleza. Por que esse conceito? Não é que vocês são seres iluminados. Vocês nascem com uma única diferença de todos os seres. Vocês possuem meios hábeis para poder ter tudo o que vocês querem na vida. Veja, animais. Se vocês pegarem os animais eles têm muitas limitações. Primeiro, eles têm uma consciência pequena, eles têm um cérebro pequeno, as percepções são percepções reduzidas, eles não falam, sabe? Quer dizer, o reino dos animais, se vocês pegarem todos os animais, eles são limitados. O ser humano, ele possui a capacidade de arbitrar, vamos dizer assim, muitas características dentro do reino dos animais. Você pode arbitrar se você vai comer ou não uma vaca. Hoje eu quero matar uma vaca para me alimentar. Você vai tirar a vida de um animal que não tem como argumentar, não tem como chegar para você e falar, ô meu amigo, não me coma hoje, por favor. Não. Você pode, da mesma maneira, gerar vida, dar vida, criar vida. Você pode ter habilidades intrínsecas únicas para predeterminar as questões do planeta. É um reino que nós chamamos dentro do budismo tibetano como muito favorecido. E quando nós nascemos como seres humanos e não como pedras, plantas, animais, nós temos a graça e o mérito a ser utilizado ao nosso favor. Por isso que há a questão de somos seres iluminados e para isso nós praticamos o que os seres iluminados praticam. Porque vocês têm a habilidade de poder se desenvolver cada vez mais, assim como as consciências criadas por meio do budismo te levam a acreditar nisso.
tá? Então, a prática por si só, ela é uma iluminação. É o que eu sempre falo, quanto mais a gente pratica, mais a gente se aperfeiçoa. A clarividência é uma habilidade praticada. Quanto mais você pratica a clarividência, mais você atinge um ápice elevado dentro desta habilidade. Quanto mais você estuda música, mais você vai conseguir tocar e reproduzir peças musicais, concertos, tocar a música que você gosta. A habilidade intrínseca de você poder fazer com que a sua mente, o seu corpo e suas emoções ajam ao seu favor dentro daquilo que você quer. E isso é uma iluminação. Sim, porque você atinge o estado desperto para dar o seu melhor e ser o seu melhor. A questão de ler livros, falar sobre, não servirá muito. Livros, eles são uma referência histórica para você entender processos. Eu tenho livros raros aqui em casa que remetem a histórias de grandes mestres do passado dentro do budismo. E, obviamente, eles são uma referência maravilhosa de aprendizado das grandes escolas do budismo que não se vê hoje. Sabe, os discursos filosóficos das escolas Madhyamaka, Yogacara, que são raríssimos de se encontrar hoje, eu tenho acesso a esse tipo de literatura e faz um processo de limpeza de mente, de você entender como os antigos pensavam para que possa ser aplicado hoje em dia. Nós entramos numa espécie de banalização do ser humano. Infelizmente, muitos discursos filosóficos do passado, que são extremamente importantes, foram substituídos por um besteirol, onde nós vemos hoje uma politização da educação, uma politização monstruosa de conceitos que não poderiam ser descartados dessa maneira. Infelizmente, até mesmo quando a gente lida com a teologia liberal, que é fundamental para um aprendizado, ela foi banalizada e substituída por uma questão política nas universidades brasileiras. Sabe, temos que tomar cuidado, a educação ela é fundamental, até mesmo para a gente não recorrermos aos erros do passado, sabe? Eu acredito que é isso, não tem mais o que falar, eu acho que falei até demais e bati bastante no texto. Mas lembre-se, existem vários conceitos aplicados dentro dessa estrutura do budismo. O budismo zazen, o budismo zen, né? Ele traz outros princípios diferentes dos budismos que nós temos hoje, que são budismos que vêm de uma história de 2.500 a 3.000 anos atrás. O budismo zen, ele surge no século XIII. Então a gente tem que entender e interpretar diversos fatores para chegar a esta lógica racional e ter essa percepção. Não adianta uma pessoa somente se basear em um único princípio ou uma única escola budista, porque nós estamos, de novo, acometendo erros. Existe o budismo da Tailândia, existe o budismo chinês, existe o budismo tibetano, existem outros budismos que são realmente mais-valia e que nós temos que entender pontos de vistas dentro de toda a tradição, Theravada, Mahayana, Vajrayana, o Zen, o Chan, outros budismos mais antigos, seja o Bunismo, seja o budismo da Tailândia, que é alicerçado dentro de uma cultura deles antiga, mas que também tem um valor. Temos que estudar todas essas óticas para aí sim entender as causas e efeitos sobre as circunstâncias. Predeterminar condições baseadas em um único princípio não é inteligente. Leiam, estudem, procurem informações corretas, busquem sempre se elucidar em livros de diversas escolas, porque assim a gente cria pontos de vistas diferentes, capazes de entender o que outros que só trabalham com um único viés estão falando. Ok? Eu falo isso de coração. Estudar sempre teologia, estudar sempre a história, estudar o hinduísmo para entender como tudo foi criado, como surgiu o budismo, quais são as escolas, quais são as tradições, da onde vem, como veio, para onde está indo, sabe? Quais são os discursos que a gente encontra por aí e, por que não, as idiotices nas redes sociais. Eu odeio o discurso de rede social, eu fico longe de rede social, me dá coceira em ver o que está sendo discutido. Eu prefiro muito mais pegar um livro e ler do que ficar batendo boca com quem não entende, tá bom?
Eu agradeço de coração a todos vocês. Muito obrigado de coração a todos vocês que estão fazendo parte da família Spook Houses, que assistem os vídeos, que gostam dos vídeos, que buscam cada vez mais elucidar-se, aprender e seguir realmente um caminho de bom senso. Eu, Rodrigo, eu tenho mais de 30 anos de estudos dentro dessas escolas esotéricas, dentro de certas religiões, bati na porta de todo mundo, eu bati na porta de sinagoga, bati na porta de igreja, bati na porta de templos budistas, dei a cara para bater, tomei muito, né? Porque a gente percebe como as pessoas são, como as religiões elas são, como elas interagem com o ser humano. E é importante vocês entenderem esse processo de como nós podemos facilitar o processo para vocês de aprendizado do que encontrar, o porquê a gente vai encontrar certas coisas, principalmente em centros espíritas. Muita gente tem medo, muita gente não entende, então a gente busca desmistificar isso, já que eu tenho 10 anos de trabalho na área de centro espírita, né, kardecista e de umbanda. Eu acho que nada melhor do que escutar de uma pessoa que vivenciou aquilo para vocês entenderem os caminhos que devem ser seguidos, tá bom? Então, de novo, muito obrigado a todos por fazerem parte da família. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio dessas técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional. Complementar, ou seja, nós trabalhamos junto com a medicina para ajudá-los junto a problemas físicos, emocionais, mentais, limpezas de casa e as análises de casa. Tudo isso deve ser solicitado junto a um único endereço de e-mail, que é o limpezadecasas@gmail.com. Tudo isso deve ser feito por meio desse e-mail, as solicitações, lembrando que hoje os atendimentos eles são feitos à distância e devidamente cobrados, tendo em vista que eu, Rodrigo, sou um profissional da área de terapias alternativas. Outro ponto, existem 2 sistemas de doação, deles é o Seja Membro, que você clica aqui abaixo, e você torna-se membro do canal, nos ajudando aí com R$8 no mês, e isso faz uma diferença enorme aqui pra gente do canal. O outro é o sistema PayPal, que também está aqui abaixo, é só você pegar esse link, jogar no seu navegador, e ali você pode doar o valor que você puder, também nos ajuda bastante. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Bom, meus amigos, como eu sempre falo, ao final desta e única playlist, namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.